Sócrates e as mulheres. Sócrates, um dos filósofos mais incríveis e sui generis da Grécia Antiga, um filósofo diferente, um cidadão ateniense muito diferente. Sócrates era pobre, vivia de maneira bem simples, comia com muita frugalidade, comia pouco, andava descalço, possuía uma túnica surrada e uma manta mais surrada ainda. Não aceitou um terreno, nem que construíssem para ele uma casa. Dizia ter o suficiente para viver. Um pensador e um homem realmente muito diferente. Diferente até na sua forma física. Ele não era um padrão de beleza grega de modo algum. Muitos brincavam que ele se parecia com o sátiro. E brincavam com ele nos encontros, nos jantares, nas reuniões, e ele nunca se importou com isso. Dizia ser um homem muito tranquilo, muito cortês, muito gentil e que conversava com todas as pessoas, de quaisquer que fossem a sua classe social. Era um homem que gostava de estar no meio das pessoas. Nunca escreveu nada, nunca abriu uma escola. Era um herói de guerra, valoroso, e ferido de guerra mancava, era coxo. E talvez tenha sido o maior pensador, o maior filósofo da antiguidade. Por não ter escrito nada, tudo o que se sabe sobre ele foi escrito pelos seus discípulos, pelos seus alunos, principalmente Platão. Em relação às mulheres, então, Sócrates era totalmente diferente dos gregos. Ele respeitava profundamente as mulheres, acreditava na sua sabedoria, acreditava na sua capacidade de construir coisas, na sua capacidade de servir ao Estado ateniense. Contudo, a cultura ateniense não dava espaço à mulher. Achava que a mulher não tinha nenhum tipo de formação, nem psicológica, nem moral, nem intelectual. E a elas eram negados todos os tipos de negócios públicos, inclusive o conhecimento. Porém, dada a capacidade de Sócrates de ter uma mente profundamente aberta, ele acreditava nas mulheres. Ele valorizava profundamente as mulheres. E toda a sua vida e toda a sua teoria filosófica está profundamente arraigada às mulheres. A primeira delas tinha de ser Fenarete, sua mãe, parteira de ofício, que levava o jovem, a criança Sócrates pelas mãos e o levava junto para que ela fizesse o seu ofício. Ele conviveu com a mãe no nobre exercício de parteira. E segundo muitos, o desejo dele, quando cresceu, quando se tornou jovem, era continuar os ofícios da mãe. Porém, a cultura ateniense não aceitava homem ou homens como parteiros. Devia ser uma profissão apenas da mulher. Contudo, Sócrates homenageia a mãe e homenageia a sua profissão, colocando a maiêutica no seu método. O método de parturir não vidas, mas parturir conhecimento, parturir ideias. Uma mulher muito interessante que aconteceu na vida de Sócrates foi revelada por ele num dos mais incríveis e insinuantes discursos de Platão, contando a vida de Sócrates, que é o banquete. No banquete, que tem como tema o amor, Sócrates é instado a dizer qual teria sido a sua primeira experiência com uma mulher, como foi o seu contato com o amor de uma mulher. E ele não se nega a dizer. Ele diz que a primeira mulher a iniciá-lo como homem no amor teria sido Diotima, uma mulher incrível que vivia na região de Arcádia. Segundo ele,
Diotima o havia ensinado, além do amor, o ensinado profundamente da ironia, que é considerado uma das etapas mais incríveis do método de Sócrates. Segundo ele, Diotima era profundamente conhecedora de ironia. E muitos escritores e historiadores da filosofia acham que ela inventa, ela cria a ironia. E Sócrates apenas aperfeiçoa, apenas o aperfeiçoa, melhora e torna parte integrante do seu maravilhoso método. Segundo muitos, Diotima havia feito uma previsão fundamental de que uma epidemia assolaria Atenas e aconselhou os atenienses a fazerem todo tipo de trabalho que não deixasse com que essa doença acontecesse. Segundo muitos, ela conseguiu, com sua atitude, com sua militância pela saúde pública ateniense, retardar essa epidemia por 10 anos. Segundo o historiador Paul Johnson, historiador da filosofia, Diotima pode ter sido uma sacerdotisa dessas dos oráculos. Pode ter sido também uma mulher profundamente versada em vários assuntos filosóficos e que poderia ter sido também amiga de Fenarete, mãe de Sócrates, pois, segundo os historiadores, Diotima também tinha experiência no trabalho de parteira e talvez tenha trabalhado ao lado de Diotima em casos mais complexos. E, segundo muitos, Fenarete, mãe de Sócrates, pode tê-los apresentado, e por isso a relação tão profunda entre ele e ela. Segundo Sócrates, Diotima examinava-o corporeamente e também todo o seu intelecto. Diotima usava com ele de maneira muito competente a ironia, que é a base do método socrático, do método dialético socrático. Diotima fica marcado profundamente na vida de Sócrates. A outra que tem um papel fundamental e muito mais abrangente na vida de Sócrates é a filósofa, a mulher Aspásia de Mileto. Uma mulher que, segundo muitos, era pobre, estrangeira em Atenas, mas que talvez o pai tenha sido um homem de muito conhecimento e tenha deixado um legado muito grande para ela de livros, de obras, porque ela era versada em muitas coisas. Aspásia era a preferida de Péricles, o grande legislador grego ateniense, grande líder ateniense. E, segundo muitos, ela teria se tornado depois a esposa ou a consorte de Péricles após o divórcio do mesmo. Aspásia de Mileto era uma mulher além do seu tempo. Frequentava espaços masculinos, era hétera. De modo algum, ela aceitava a submissão. Por ser estrangeira, ela não podia negociar, ela não podia existir enquanto cidadã. Ela não era possuidora de direitos, então ela tinha um procurador, alguém que a representava juridicamente nos negócios públicos de Atenas. Mas isso não deixou que ela ficasse afastada da intelectualidade grega. Os intelectuais amavam muito Aspásia, principalmente Sócrates e seus discípulos. Aspásia conseguiu, graças à influência de Péricles e dos filósofos que gostavam muito dela, abrir uma escola, a primeira mulher a ter uma escola em Atenas. Em sua escola, ela ensinava muita coisa.
Ela era versada em discurso e retórica, uma excelente professora de retórica e uma excelente professora e conhecedora de discursos. Dizem que muitos discursos de Péricles teriam sido feitos por ela, ou teriam sido feitas por ela. Uma mulher, Aspásia, num mundo totalmente machista. Em sua escola, Aspásia ensinava retórica e, segundo muitos discípulos de Sócrates, Sócrates havia tido aula de retórica com Aspásia para conhecer toda essa arte de usar a linguagem e a expressão corporal de forma teatral, de forma a convencer as pessoas pelo argumento. Como professora de discurso, ela era famosíssima em Atenas. Na sua escola, que era aberta, conviviam homens e mulheres lá dentro, ela também ensinava economia doméstica aos casais e homens de Atenas. Como gerir seus bens e suas finanças. Como fazer com que o seu dinheiro e a sua fortuna crescesse. Era muito procurada por isso. Também exercia com muita dignidade, com muita inteligência, uma arte chamada terapia de casais. Ela gostava muito da ideia de que a sua escola poderia ser também um farmacon, um remédio contra as afecções da alma, contra os problemas psíquicos. E talvez ela tenha sido a primeira psicóloga da história. A sua terapia de casais era famosíssima. Muitos casais da elite ateniense iam até ela para receber conselhos sobre como resolver os problemas íntimos de cada casal. Alguns historiadores dizem que Sócrates e Xantipa, sua esposa, foram até ela e tiveram muitas consultas sobre como resolver suas questões no matrimônio. Impressionante. Aspásia era uma mulher além do seu tempo. E suas palestras eram procuradas com insistência por toda a elite intelectual de Atenas. Mesmo tendo sido tão grandiosa, ela era perseguida pela outra elite ateniense, que era a elite econômica, pelos aristocratas atenienses, que não aceitavam que a mulher ocupasse espaços masculinos. E chamavam-na de todo tipo de coisa, chamavam-na até de prostituta, o que ela nunca fora. Diziam que ela também jamais poderia ser filósofa, porque as mulheres não podiam, não tinham a capacidade de pensar. Mas ela influenciou profundamente os intelectuais atenienses, principalmente Sócrates, que a respeitava profundamente. A outra mulher que é necessário falar sobre ela é Xantipa, sua esposa. Uma mulher criticada pelos amigos de Sócrates, criticada pelos filósofos, principalmente por Sêneca, que dizia ser ela uma mulher de um gênio terrível, e ele não entendia por que Sócrates havia se casado e ficado com ela, com 3 filhos que também eram tão rebeldes e mal educados, que herdaram tudo da mãe e nada do pai. Sócrates respeitava profundamente Xantipa e permaneceu casado com ela até sua morte. Nietzsche disse algo muito interessante, que Xantipa teria sido tão importante para ele porque transformou o seu lar no inferno. Então Sócrates preferia muito mais ficar longe da sua casa, longe de Xantipa, e nessas suas caminhadas pelas ruas e praças de Atenas, ele havia conquistado o legado que deixou para todos nós da sua competência e do seu conhecimento filosófico. Xantipa era ironizada e ridicularizada por todos em momentos icônicos, como quando, ao ver Sócrates numa reunião, quebrou em sua cabeça um vaso de barro cheio de água, e Sócrates olha para ela, depois de gritar com ele, e Sócrates olha para os amigos e diz: olha, agora eu sei porque depois de um trovão vem a chuva.
Segundo Sêneca, ela gostava de jogar em cima de Sócrates água suja, água, água cheia de fezes, mas Sócrates sempre permaneceu com ela. E quando chegou o dia da sua morte, ela estava ao lado dele antes da chegada dos seus discípulos, como Platão. E quando eles chegam, ela reclama, porque agora ela não teria mais espaço. Era muito comum, quando o homem estava com sua esposa e quando chegassem os amigos ou alunos, que a mulher se retirasse. Sócrates não era uma pessoa fácil para viver com ele. Imagina uma mulher casada com um homem que pouco ficava em casa, negligenciava as obrigações do lar, mas permaneceram juntos até o fim. O meu entendimento sobre a relação de Xantipa e Sócrates é que Sócrates valorizava tanto a mulher que tinha porque ela era independente, era uma guerreira, era uma mulher que não se curvava ao homem Sócrates e a nenhum homem de Atenas, não se curvava a nada. Tinha uma irascível absoluta. Era uma mulher que discutia com todos, que gritava com Sócrates, e isso, tenho certeza, de uma certa maneira, atraía muito e fazia com que Sócrates a respeitava. E creio também que ele tinha consciência de que não era um marido exemplar. E por isso nunca agrediu Xantipa, nunca gritou com ela. Todos que escrevem sobre a relação dos dois diz da gentileza, da tolerância, da calma que Sócrates tinha com Xantipa. Isso é muito belo. Sócrates foi um homem que viveu sua vida ao lado das mulheres, sabendo respeitá-las, sabendo valorizá-las, sabendo estimulá-las, sabendo que elas podiam ser tão inteligentes quanto os homens e sabendo que todo o seu pensamento, toda a sua obra teve como influenciadoras máximas as mulheres. Sócrates e as mulheres, uma lição para todos os homens que se julgam superiores e que aproveitam de suas posições para transformar a vida das mulheres no inferno. Sócrates não. Era um cidadão, um dos pensadores mais respeitados de Atenas e, principalmente, um apaixonado pelas mulheres, por tudo que a mulher representava para ele. A profissão da mãe, a sabedoria de Diotima, a sabedoria extrema e abrangente de Aspásia e a sabedoria e o amor de Xantipa, sua esposa. Grande